O sol mal havia começado a castigar o asfalto do Rio de Janeiro quando Mário Jorge adentrou o apartamento, com o peito estufado e um sorriso que não cabia no rosto. Ele gesticulava como se tivesse acabado de descobrir o caminho para o Eldorado, mas a realidade era um pouco mais suburbana. Ele exclamou para Rita que havia feito a venda, que havia fechado a venda com sucesso. Nem ele mesmo acreditou que ia conseguir vender, mas vendeu. Ele afirmou que não era normal o que havia acontecido, mas que ele era um corretor bom para cacete. Mário Jorge explicou que havia saído de casa com o objetivo de vender 2 quartos na Vila da Penha, mas a sua lábia foi tamanha que ele acabou vendendo uma kitnet na Ilha do Governador. Rita, no entanto, não parecia compartilhar da euforia do marido. Com um tom de voz seco, ela perguntou o que ele havia trazido para ela. Mário Jorge, estranhando a recepção fria, questionou o que ela queria dizer com aquilo. Ele mostrou o troféu da sua jornada, uma paçoca. Ele acrescentou que a comissão, ele imaginava, seria suficiente para que eles pudessem comer um cachorro quente na praia. A reação de Rita foi imediata e carregada de irritação. Mário Jorge, percebendo o clima pesado, perguntou que mau humor era aquele e por que toda aquela agressividade. Rita desabafou que estava cheia. Ela estava cheia do condomínio Jambaleia, estava cheia dele e, principalmente, estava cheia daquelas camisas floridas. Ela declarou que não aguentava mais ver aquelas camisas floridas e que também estava cheia de ver Buzena ali na bancada. Buzena, que estava quieta em seu canto, resolveu-se manifestar, dizendo que nem havia aberto a boca ainda. Ela sugeriu que Rita comesse a paçoca e que, se ela não quisesse, que desse para ela, que ela compraria. Rita rebateu imediatamente, pedindo para Buzena não se meter, pois aquilo era uma briga de marido e mulher. Buzena, com seu sotaque característico, comentou que os dois estavam tal e qual Ana Luizete e Pedro Foguete de Pato Branco e que ela já sabia como aquela história ia terminar. Mário Jorge, irritado, pediu para ela não perguntar, pois ele já aguentava demais. Ele questionou quem eram aquelas pessoas. Buzena explicou que eles eram o casal mais famoso de Pato Branco. Nha Luizete e Pedro Foguete se amavam muito e eram tidos como o casal modelo da cidade. Quando eles iam para a praça, o povo todo aplaudia. Mas, com o passar dos anos, deu-se o desgaste da relação. Nha Luizete não suportava mais ver Pedro Foguete vestindo bermudas o dia todo. Mário Jorge estranhou o uso de bermudas no frio de Pato Branco e Buzena confirmou que Pedro Foguete ficava com as pernas avermelhadas no inverno, mas mantinha as bermudas. O sonho de Nha Luizete era ver o marido vestindo calças compridas, como todo mundo na região. Mário Jorge pediu para Buzena sintetizar a história. Ela concluiu dizendo que o desgaste foi tamanho que Nha Luizete mandou cortar fora as pernas de Pedro Foguete. Assim, as bermudas passaram a ser calças compridas. Ela contou que a mulher estava cumprindo pena até hoje na Pemupanco, a penitenciária municipal de Pato Branco, que era subordinada às penitenciárias unidas do estado do Paraná. Mário Jorge, chocado, perguntou se o marido havia morrido, mas Buzena explicou que não. Depois do acidente, ele trocou de identidade e passou a se apresentar no sudoeste do Paraná como pequenote, fazendo malabarismo sobre um skate. A conversa foi interrompida pela chegada de Adonis, que trouxe um folheto. Ele contou que a doutora Percy estava promovendo um encontro de casais e que achava que Mário Jorge e Rita precisavam participar. Mário Jorge desdenhou, dizendo que o Jambaleia transformava encontros de casais em patifaria e troca de parceiros. Adonis insistiu que era algo sério, comandado por sua terapeuta. Nesse momento, Copelli interveio, comentando que havia escutado boatos trêmulos sobre a doutora Percy. Ela disse que falavam muita coisa e que inclusive já haviam escutado que ela era homem. Segundo os boatos, como ela sempre quis ser policial e foi rejeitada pela corporação, tomou a decisão taxativa de se transformar em psicóloga. Mário Jorge questionou por que ela não virou um psicólogo se nasceu homem e Copelli respondeu que ele já estava querendo saber demais. A discussão sobre a doutora Percy continuou, com Adonis defendendo a terapeuta e alegando que ela era alvo de inveja por saber os podres de muita gente no condomínio. Ele entregou um panfleto sobre educação sexual escrito por Copélia Rosa, o que fez Mário Jorge suspeitar imediatamente que a cadeira de psicologia era uma safadeza. Ele afirmou que onde a avó de Adonis pisava, não nascia grama.
Celinha entrou em cena, visivelmente nervosa com Dona Álvara, que planejava um workshop no salão de festas. Dona Álvara explicou que estava fazendo um bico com a doutora Percy, que estava obcecada por ela desde que Álvara deu uma pegada no marido da terapeuta. O objetivo era o encontro de casais intitulado 12 horas para salvar o seu casamento, uma maratona no sábado. Enquanto isso, Isadora anunciou que havia se matriculado em um curso de atualização cultural. Mário Jorge ironizou a situação, dizendo que ela precisava de um curso de jardim de infância. Isadora, com sua ambição característica, revelou que seu grande sonho era ser uma juíza corrupta. Ela queria arrebentar a boca do balão e ser a maior ladra que o país já viu, superando todas as bandidinhas existentes. Ela sonhava com a impunidade e com a fama de posar nua para revistas. Mário Jorge, exausto das atitudes da filha, disse que já havia desistido dela e relembrou as vergonhas que ela fazia passar desde os 3 anos de idade. A conversa mudou de rumo quando Tatalo chegou com uma notícia preocupante. Ele revelou que os gêmeos haviam mandado presentes para os avós, piolhos. A família inteira estava infestada. O caos se instalou. Rita ordenou que Mário Jorge fosse comprar o remédio imediatamente. No meio da confusão, Rita e Arnaldo confirmaram que participariam do encontro de casais. Isadora aproveitou para pedir dinheiro emprestado, mas Arnaldo reclamou do desgosto que os filhos davam. Celinha e Rita começaram a discutir sobre o passado, relembrando como Isadora era uma criança difícil que cuspia comida e falava palavrões desde cedo. Isadora, tentando ganhar crédito, contou que pretendia ir para Brasília para conseguir uma indicação para ser juíza em um novo estado que estava sendo organizado, Pururus do Norte. Todos ficaram confusos com o nome do estado, questionando se existiam Pururus do Sul. Isadora explicou que precisava de dinheiro para a viagem e prometeu cargos públicos para todos. Arnaldo seria o secretário de saúde, com direito a moradia oficial, carro e cartão corporativo. Mário Jorge seria o diretor do Banpus, o Banco do Estado de Pururus, onde ele poderia, segundo Isadora, meter a mão nos fundos do banco sem ser condenado, pois as leis de lá permitiam o desvio de verba pública. Até Buzena foi incluída nos planos, recebendo a promessa de ser a diretora da faxina do Palácio do Governo. Diante das promessas de luxo, viagens para Paris e impunidade, todos começaram a abrir a carteira. Arnaldo deu R$500, Mário Jorge deu 500, Celinha e Rita também contribuíram com 500 cada e Buzena deu R$50. Mário Jorge tentou fazer a conta da arrecadação, mas se perdeu em cálculos matemáticos absurdos, concluindo que era impossível somar. No dia do encontro de casais, o clima era de desconforto. Todos estavam com a cabeça coçando devido à infestação de piolhos e ao cheiro forte do remédio que haviam passado. Tatalo explicou que havia pegado os piolhos ao visitar os gêmeos no circo, onde eles ficavam sob os cuidados de uma macaca chamada Gelda. Mário Jorge reclamou da beleza de Tatalo ao nascer, comparando a um filhote de preguiça com taturanas sobre os olhos. Dona Álvara abriu o evento, reclamando do cheiro desagradável que vinha dos moradores do 11º andar. A doutora Percy assumiu a palavra, explicando que o encontro surgiu quando Neiva confessou em uma consulta que queria colocar veneno na comida de Abílio. Copélia, agora apresentada como terapeuta sexual, incentivou todos a soltarem suas emoções e frustrações, prometendo ensinar o grito primal. A sessão de exercícios começou com a instrução de que todos deveriam brotar como árvores. O clima ficou tenso quando Arnaldo não conseguiu realizar o exercício, levando a doutora Percy a sugerir que ele era gay, o que gerou uma revolta imediata. Copélia, por sua vez, dizia estar brotando como uma trepadeira. Os depoimentos dos filhos foram o ponto alto do encontro. Tatalo relembrou o trauma de quando Mário Jorge comeu sua tartaruga de estimação, a Tuga, cozida no próprio casco com açaí e cachaça. Isadora reafirmou seu desprezo pelos pais e seu desejo de poder. Na fase final do encontro, os casais foram colocados frente a frente para dizerem as verdades engasgadas. Neiva admitiu ter horror de beijar Abílio e o desejo de envenená-lo. Celinha confessou que tinha pesadelos com as canelas brancas e as bermudas de Arnaldo. Apesar de todas as ofensas e revelações absurdas, a doutora Percy entregou os diplomas de conclusão do curso.
Mário Jorge e Arnaldo, ainda sob o efeito do remédio de piolho e das promessas de Pururus do Norte, trocaram declarações confusas de afeto com suas respectivas esposas. Rita afirmou ser louca por seu surfista e Mário Jorge declarou que Celinha valia a pena. O encontro terminou com a promessa de uma noite de paixão, enquanto a sombra de Pururus do Norte permanecia como um sonho de riqueza e impunidade no horizonte daquela família peculiar do Jambalaya.